Olá, meus amores. Olá, Patrícia, Anabela, Ana, Marisa, Maria, Natália, Catarina. Olá, olá, boa tarde. Olá, meus amores. Olá, Dora, meu amor. Olá, Becas. Olá, boa tarde. Bem-vindos todos. Hoje vimos para aqui falar da intuição. Olá, Cláudia, Mariana. Este era um tema que eu já queria trazer há algum tempo. A Lidinha, olá, Di. Já era um tema que eu queria trazer há algum tempo. Olá, Diana! Olá, Vera! Olá, olá! Hoje vamos falar sobre a intuição, mas vamos falar também sobre as linguagens, vamos falar sobre como treinar o nosso corpo para perceber as mensagens, que eu acho que isso é que é o mais importante, é nós distinguirmos o que é a voz da nossa intuição e o que é a voz do trauma do passado, porque essas duas vozes são aquelas que estão mais presentes dentro de nós. Olá, Alexandra! Já estás... Ai, Becas, tu és tão querida, tu vais sempre com o bloco e com a caneta. Maria, boa, muita intuição. Então, a intuição é o nosso walkie-talkie com o nosso espírito, não é? A intuição é aquilo que nos está constantemente a pôr em comunicação com o nosso eu superior, com a nossa alma, com o universo. É aquela que nos guia, que nos dá passos, que nos dá alguns empurrõezinhos no caminho certo, que nos traz sensações que nos permitem decidir o que é melhor para nós, certo? O que nos deixa um bocadinho confusos às vezes é porque nós também temos a voz do nosso trauma do passado dentro de nós e às vezes nós confundimos essa voz com a voz da intuição, certo? Vêm memórias do passado, a gente fica cheias de medo e não sabe se aquilo é a intuição a dizer-nos que aquilo vai ser uma coisa má ou se só estamos a ter memórias do passado, certo? Pronto, portanto, a intuição funciona como um walkie-talkie que está a ligar o nosso corpo humano, este eu menor aqui em baixo, com o universo, com o infinito, com Deus, com o divino, com que seja aquilo que vocês acreditarem que existe superior a todos nós. E, portanto, nós temos que ter uma relação com a nossa intuição como se a intuição fosse um amigo nosso, certo? Nós temos que estar em contacto, ouvir o que ela tem para dizer, respeitar os conselhos que ela nos dá. A nossa dificuldade às vezes é porque a nossa intuição nos leva para sítios que são desconfortáveis, ou nós temos que tomar decisões na nossa vida que nós sabemos que temos que tomar, mas adiamos porque são difíceis de tomar, mas no fundo a nossa intuição já sabe o que é certo para nós e nós também sabemos. Nós podemos ignorar durante algum tempo, não prestar atenção à intuição, mas nós sabemos, nós dentro do nosso ser mais íntimo, nós sabemos se aquela relação é boa para nós ou não, se aquela pessoa é boa para nós ou não, se nós devemos tomar aquele passo ou não. Portanto, a nossa intuição não nos leva só para caminhos de sucesso, onde tudo vai correr bem, é uma maravilha. Não. A nossa intuição leva-nos para as experiências que nós precisamos de ter para a nossa própria evolução. Vamos guardar, Benedita, todos os nossos diretos. Aproveito para já aqui uma nota de rodapé. Todos os nossos diretos estão disponíveis no nosso canal de YouTube. Portanto, eu tenho estado a tratar disso. Todos os que eu consegui apanhar estão lá publicados. Portanto, vocês podem ir lá sempre e rever todos os nossos vídeos, ok? Pronto, então, a nossa intuição não nos leva sempre para caminhos de sucesso, não nos garante que nós nunca vamos errar, que não há erros, não é? Também não nos vai dizer que o resultado vai ser sempre positivo ou que nós vamos sempre fazer as coisas que nos vão levar ao sucesso. Portanto, o que a nossa intuição nos quer fazer é levar-nos pelo caminho da menor resistência para nós evoluirmos e aprendermos as nossas lições, certo? Nós podemos nos entregar a esse caminho de aprender as nossas lições, de limpar o nosso karma, de transformar o nosso karma em dharma, que é para isso que nós estamos aqui, não é? Uma mala cheia de karma para transformar em dharma. Mas, portanto, não nos diz que nós vamos ter sempre sucesso. Diz-nos que nós vamos ter sempre evolução, vamos ter sempre progresso, certo? E, portanto, isso parte muito também de nós praticarmos o desapego ao resultado das coisas, ou o desapego à expectativa, e sabermos que o que nós ganhamos das nossas experiências não é o resultado delas, mas é tudo o que nós aprendemos
e beneficiamos ao longo do processo de lá chegar, certo? Portanto, nós estamos sempre a evoluir, estamos sempre a crescer, estamos sempre a progredir, sempre. Nós nunca andamos para trás, mesmo quando nós caímos uma segunda vez na mesma situação, nós caímos para a frente, nunca caímos para trás, ok? Nós estamos sempre a aprender. Olá Emília, bem-vinda, boa tarde. Pronto, então o que é que acontece? Nós temos que começar a perceber, eu trouxe este tema esta semana porque tive uma sessão com uma de vós, não vou mandar ninguém para baixo do caminhão, tive uma sessão com uma de vós e durante essa consulta nós estivemos a falar sobre ela perceber a linguagem da sua própria intuição, porque a nossa intuição fala-nos de várias formas, por todos os nossos sentidos. Mas fora os sentidos que são os mais óbvios, não é? O conseguir ouvir ou ver visões, ou o sentir no corpo, ou até o cheirar, eu já falei sobre isso. A intuição às vezes traz-nos cheiros de memórias do passado que nos recordam coisas, que nos trazem sensações, certo? Fora todos esses sentidos, nós temos que entender que há uma linguagem muito própria entre nós e a nossa própria intuição. Portanto, a nossa intuição, a tua intuição neste caso, vai-te trazer mensagens de uma forma que é compreensível para ti. Portanto, se tu és uma pessoa que adora música, a tua intuição pode-te estar a dar mensagens e indicações através de músicas que passam na rádio, ou uma música que dá na televisão, certo? Se tu és muito visual, vai ser através de imagens, vai ser através de coisas na televisão, vai ser chamar a tua atenção de alguma forma, certo? Mas nós temos todos uma linguagem muito única, muito especial entre nós e a nossa intuição, que acontece pelas nossas próprias capacidades e habilidades, certo? Eu vou dar umas das minhas. Música para mim é uma das fortes que eu tenho, e então eu gosto de fazer um jogo com a minha intuição, com os meus guias espirituais. Eu gosto de ligar música em shuffle e deixar que as músicas me sejam sugeridas, e ver o que é que eu sinto com essas músicas, que mensagens é que eu ouço, certo? Mas nós temos que perceber que a nossa ligação com o universo está em todo o lado e em todas as coisas, porque não há separação entre nós e nada que existe neste mundo. Portanto, nós temos que estar alerta a esses sinais, a essas dicas, a essas coisas bonitas que nos aparecem, através dessa linguagem que é muito especial entre ti e a tua intuição. Olá, eu sou a Yolanda, para mim a intuição vem com arrepios desde criança, exatamente. Portanto, eu estava a ter esta consulta com esta pessoa e eu estava a dizer a ela que eu no princípio comecei, lembro-me já há uns anos, quando comecei a programar a minha intuição para mim mesma, eu lembro-me de pedir aos meus guias espirituais que me dessem mensagens através de coisas que eu pudesse compreender. Portanto, uma das coisas que eu conseguia compreender e que eu pedi aos meus guias para esse ser o meu sinal de sim, era um arrepio aqui atrás, na parte de trás da nuca. Sentia um arrepio, assim, uma coisa boa que me fazia assim abrir o peito e levantar as costas. Eu sentia, isto é um sim da minha intuição, isto é um vamos fazer, sim, isto é bom para ti, certo? Portanto, essa foi a minha maneira de comunicar com a minha intuição, de comunicar com os meus guias espirituais, de lhes pedir a eles que me trouxessem coisas que eu pudesse compreender. Portanto, a vossa intuição vai funcionar de maneira diferente. Se calhar esta é uma dica que vos ajuda a vocês. A mim foi essa, o sim, era um arrepio aqui na espinha que me sabia tão bem que eu tinha que abrir o peito e ficava assim e sentia-me bem e dizia sim, isto é uma coisa que eu quero fazer. E depois o não para mim era um nó, um aperto aqui na minha zona do plexo solar, que me fazia contrair. Portanto, eu sempre que sentia a contrair, sentia que era uma coisa que o meu corpo estava a rejeitar, que a minha energia estava a rejeitar, ou que era uma energia ou uma experiência que não estava em alinhamento comigo mesma. Portanto, eu tinha este modo de perceber como é que a minha intuição funcionava logo no princípio, de me fechar quase involuntariamente para algumas experiências ou para algumas pessoas quando não era agradável, e sentia realmente um arrepio na espinha que me fazia abrir o peito, e eu sabia que aquilo era uma coisa boa para mim, certo? Portanto, nós temos todas estas formas de programar, de começar a conhecer, mas se isto acontece no princípio de nós começarmos a programar a nossa linguagem da intuição, como falar com os nossos guias espirituais, como falar com a nossa intuição,
passa por aprender uma nova linguagem. Portanto, não é só tu que estás a aprender a falar com a tua intuição, é a tua intuição também está a aprender a falar contigo. Portanto, é uma relação maravilhosa que começa a despertar. E como todas as relações, nós temos que aprender a comunicação, temos que aprender o que é a voz da nossa intuição, o que é a voz do nosso medo, e depois também temos que arranjar maneiras de nos expressarmos à nossa intuição de uma forma que ela possa compreender. Por exemplo, nós temos muito o hábito de perguntar, eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, e os nossos guias espirituais vão-nos sempre dizer, nós podemos tudo, porque nós somos ilimitados na nossa essência, portanto nós podemos tudo. Mas a pergunta que nós deveríamos estar a fazer é, eu devo fazer isto? Ou posta de outra forma, as perguntas que nós temos que pôr à nossa intuição é, esta experiência está em alinhamento com a minha evolução ou é alguma coisa que eu vou entrar e vou regredir a partes do passado para experienciar lições que eu já deveria ter aprendido, certo? Portanto, há sempre uma maneira de colocar as perguntas aos nossos guias espirituais e à nossa intuição, de nós fazermos aquilo que é bom para a nossa evolução, que nem sempre é aquilo que é mais desconfortável para o nosso corpo. Isso venho já a dizer que vão acontecer muitas coisas que vocês vão pensar, mas porquê é que a minha intuição me mandou fazer isto? E depois, passados uns anos, é que a coisa faz sentido e a gente diz, eu precisava mesmo de passar por esta experiência, aprendi isto, isto e isto, certo? Portanto, o que é que a nossa intuição nos diz? Diz-nos que nós estamos seguros em nós mesmos, não é? Isto vem do nosso sentido de espiritualidade. Diz que a segurança de nós mesmos vem de nós percebermos que nós estamos sempre numa zona de progresso e que o resultado de qualquer experiência que nós temos é o melhor resultado que estava disponível para nós. Era o resultado que nós tínhamos que experienciar. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós passamos por situações que são desagradáveis, resultados que são completamente o oposto daquilo que a gente queria experienciar e depois pomos-nos a perguntar se fomos nós que tomamos a decisão errada. Portanto, nós acharmos que tomamos decisões erradas ou que não ouvimos a nossa intuição, que às vezes acontece, não é? É quase como questionar se o universo pode estar errado e trazer-nos coisas erradas. Portanto, nós temos que perceber que a nossa energia é o cartão de visita que nós apresentamos antes até da nossa boca se abrir para falar uma palavra. É a nossa energia a primeira forma de nós nos apresentarmos, mesmo em silêncio. Olá, Paula! Dora, eu uso o pêndulo, embora a minha intuição me dê a tal indicação e eu gosto de confirmar com o pêndulo. Eu lembro-me de usar um pêndulo também há muitos anos atrás. Olá, Sandra! Então, o que é que nós temos que perceber com a nossa intuição? É que nós temos que criar uma relação de confiança entre nós e a nossa intuição. E quanto mais nós a seguimos e tomamos passos de coragem, mais a intuição confia em nós, mais nós confiamos nela. Sempre tendem atenção que nós não estamos aqui para alcançar o sucesso, nós estamos aqui para alcançar o progresso. Portanto, o progresso às vezes passa por nós termos que errar, perder pessoas, perder empregos, tomar decisões que parecem más, mas que eventualmente uns anos depois nós vamos perceber que aquele era o caminho, eu tinha mesmo que fazer aquilo, certo? Portanto, estas linguagens da intuição que nós temos que perceber é quase que como programar o nosso corpo para diariamente estar a prestar atenção às mensagens e aos sinais que vêm até nós. Um deles muito frequente é os números, não é? A gente vê 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, pronto. E a gente associa isso, eu por acaso sigo um site que é de números dos anjos e tem assim umas descrições muito bonitas para os números, eu posso vos dar a indicação, está toda em inglês. Essas são alturas em que os nossos guias espirituais estão a chamar a nossa atenção, estão-nos a pedir para abrirmos a nossa consciência, para estarmos alerta ao que nos rodeia, para não estarmos envolvidos num mundo de pensamentos, para não estarmos abafados nas nossas emoções, para nós prestarmos atenção, para sabermos que estamos apoiados, para sabermos que não estamos sozinhos. Portanto, nós temos que prestar atenção a essas coisas todas. Energia e vibração é a linguagem do universo, sem dúvida, concordo contigo. Olá, eu às vezes tenho dias seguidos que olho para o relógio e são 12, mas ainda não percebi o significado. Joaninha, há muitos significados para vários números, para várias combinações e essas coisas todas. Olá, Susana. Mas
uma das coisas que é importante nós percebemos é quando nós sentimos, quando nós nos apercebemos que há repetição de números, que acontecem no mesmo dia ou que acontecem todos os dias à mesma hora, quando nós reparamos nesses números, nós temos que tomar consciência daquilo que estávamos a pensar ou a sentir naquela altura, ok? Eu digo, Becas, eu acho que é Sacred Numbers qualquer coisa, que eu agora não consigo recordar, mas eu acho que é Sacred Numbers qualquer coisa. Pronto. O que é que nós temos que prestar atenção quando essas synchronicities acontecem, quando nós começamos a ver muitos números, todos a acontecer à mesma hora, todos a acontecer ao mesmo tempo? Nós temos que prestar atenção àquilo que estávamos a pensar e a sentir naquela altura. Porque a maior parte das vezes é exatamente isso que os nossos guias espirituais e a nossa intuição nos está a tentar dizer. É, olha, presta atenção a isto que tu pensaste. E depois, quando tu seguras aquele pensamento que tiveste, se era um pensamento positivo, talvez uma inspiração, talvez uma ideia que tu tiveste, então o universo está-te a dizer, vai, tenta, tem coragem, arrisca, dá um passo em fé, certo? Portanto, estes números, estes sinais, estas músicas, isto são tudo confirmações do apoio que nós temos incondicional do universo, desde que que a gente consiga relembrar quem nós somos e de perceber que somos infinitos, que somos ilimitados, que podemos tudo, que não temos que ter medo de falhar, que não temos que ter medo da rejeição, que não temos que ter medo dessas coisas que são de vibração muito mais baixa do que aquela que nós somos na nossa essência, certo? Portanto, a nossa essência vibra no amor, vibra na felicidade, no contentamento, na união, certo? E, portanto, esses sinais que nos vêm, por exemplo, os números, vou dar um exemplo aqui muito específico dos números, porque vocês estão a falar dos números e eu vou lá, pronto. Quando vocês virem um número repetido várias vezes, todos os dias, ou dia sim, dia não, seja como for, prestem atenção ao pensamento que vocês estavam a abraçar naquela altura. Se é uma coisa boa, um projeto, uma ideia, uma inspiração, qualquer coisa que vocês sentiram, então tenham em atenção, porque isso é o apoio do universo a dizer vai, faz, tenta, é isso. E se for qualquer coisa desagradável, sintam que é o universo a dar-vos o toque a dizer isso é fora da tua vibração, estás fora do teu alinhamento, estás a dar o teu poder a coisas menores, a emoções menores, como o medo, a ansiedade, o stress e essas coisas todas, certo? Portanto, o universo ou te está a lembrar que sim, este é o caminho, ou te está a dizer, estás-te afastado da tua vibração, volta para dentro de ti mesmo, ok? Eu vou só andar aqui um bocadinho para trás, que é para não perder o rolo às mensagens. Olá, querida Ana, já estou super atenta, venha dar mais um ensinamento. Oh, querida Susana, beijinhos muito grandes. Comigo é o 23, começou durante a noite, em que acordava ao minuto 23, às vezes mais do que uma vez por noite, acontecia todas as noites, durante pelo menos 2 anos, e depois foi alastrando para o dia. Olha, o engraçado dos números é que o 23 também reduz para 5, não é? 2 mais 3, 5. Isso depois já entra um bocado na área da numerologia, mas normalmente o 5 é um número de mudanças, de transformação, de termos que fazer mudanças na nossa vida, ajustar rotinas, ajustar detalhes, ajustar hábitos também, certo? Portanto, isso depois já entra um bocado na área da numerologia. Ana ia acordar sempre às 3 da manhã. Oh, Emília, eu falei disso no outro dia, eu estava a dizer que às vezes o facto de nós acordarmos muitas vezes durante a noite é porque nós não nos estamos a dar tempo durante o dia para processar todas as emoções e todos os pensamentos, e então vamos para a cama um bocado com a cabeça cheia e o coração cheio e aquilo está tudo ali um remexido e a gente não consegue descansar como deve de ser, mas realmente é uma coisa que acontece sempre às 3 da manhã. Eu lembro-me quando passava por essas fases de acordar durante a noite, e agora ainda me acontece de vez em quando, agora estou tão cansada que durmo que nem um calhau, mas quando tenho essas fases de acordar às 3 da manhã ou acordar a uma hora muito específica durante a noite, eu tento sempre sentar-me com os meus pensamentos e as minhas emoções, porque percebo que se calhar não dei demasiada atenção à minha intuição durante o dia, então ela apanha-me naquela fase em que eu estou entre o consciente e o inconsciente, não é? Que é assim que nós estamos, quando nós vamos dormir o consciente desliga e nós já ativamos o inconsciente, e vejo realmente o que é que me está a vir, quais são as mensagens, tomo notas, escrevo, se for angústias escrevo-as, mando-as fora, deito-as fora, mas portanto prestar atenção
todas essas coisas, mas isso também pode ser um ciclo de ansiedade, de constantemente acordar à mesma hora também. Hoje em dia já aparece quando eu peço respostas. Já controlo, tão bom, Sara, sabe tão bem. E quando acordamos muitas vezes às 3:30 da manhã, e vê muitas vezes olha, é isso mesmo, ali Didinha, é prestarmos atenção a o que é que os nossos pensamentos e as nossas emoções nos estão a dizer naquela altura, o que é que nós estamos a pensar. Muitas das vezes também, eu vou dizer o meu exemplo pessoal, é que isto é um dos temas que eu irei trazer no futuro. Eu sei que há muita gente que me pergunta sobre isto, o mundo de sonho. Eu faço trabalho nos meus sonhos, eu uso os meus sonhos para me desenvolver espiritualmente também. É uma área que eu adoro, sou super curiosa. Mas a mim eu reparei que eu às vezes acordo brevemente durante a noite e quando volto a adormecer é quando começa um sonho importante que eu tinha que me lembrar. Portanto, o que é que acontece? Nós temos diferentes fases de sono, eu não quero aprofundar muito isto hoje, fica para outra altura. Mas nós temos diferentes fases de sono, certo? Temos o ciclo REM, temos estados de sono profundo em que sonhamos mas não nos lembramos e, portanto, para mim, pessoalmente, quando eu volto a dormir, eu entro em sonhos em que consigo ter um sonho lúcido, um sonho vívido, em que eu estou alerta no sonho e consigo me movimentar, ir a sítios, falar, ter controle sobre o sonho. Okay? Portanto, eu acredito vivamente que as pessoas que têm esses distúrbios de sono, e eu tenho desde miúda, costumava andar pela casa e cantar e acender luz e essas coisas todas, mas eu acredito que isto são pessoas que têm a capacidade de fazer trabalho no espaço de sonho. Eu vou trazer esse tema sem dúvida mais para a frente para vos dar mais dicas sobre isso. Para mim, pessoalmente, quando eu me sinto a acordar à meia da noite e eu sinto que é uma hora específica, eu sei preparar-me para o sonho que vem a seguir, para dormir a seguir. Portanto, eu sei que a seguir é uma coisa que eu tenho que prestar atenção. Mas isso é uma coisa muito pessoal minha, lá está, vem da minha programação e da minha comunicação com os meus guias espirituais. E é isso que eu queria vos trazer hoje, é vocês perceberem que vocês têm a capacidade de fazer esse acordo com a vossa própria intuição, com os vossos próprios guias espirituais, dizer, olha, eu entendo músicas, comunica comigo hoje pelas músicas, comunica comigo hoje por, sei lá, um cartaz que vemos lá fora, uma frase que nós lemos, qualquer coisa que a gente ouve na televisão, sinais que nós queremos sentir no nosso corpo, certo? Eu levo a minha intuição para todo lado, mas ela é muito engraçada. Quando eu vou ao supermercado, os meus guias são muito engraçados. Eu estou a pegar um pacote de batatas fritas e sinto logo aquela culpa e penso, há coisas mais saudáveis para comprar, realmente esta não é a minha melhor opção, não é? Portanto, o que é que os nossos guias espirituais e o que é que a nossa intuição nos diz? Dá-nos a melhor hipótese disponível num leque de opções, não é? Portanto, nós temos sempre uma escolha em todas as situações, podemos perder a calma ou manter-nos em equilíbrio connosco mesmo, não é? Quando alguém entra na nossa vida e, por exemplo, dá um grito ou diz qualquer coisa desagradável, nós temos essas duas opções. Nós temos a opção de perder a calma e entrar no conflito com a mesma energia que a pessoa está a vir para nós, ou então temos a opção de ficar no nosso equilíbrio, em alinhamento com a nossa energia e não nos deixarmos envolver naquele conflito, não é? Portanto, o que a intuição te faz é trazer a melhor escolha disponível, a melhor escolha possível para o teu desenvolvimento, para a tua evolução, para que tu não tenhas que aprender as mesmas lições outra e outra vez, certo? Portanto, o que não quer dizer que em todas as discussões tu vais ser aquela que tem razão, em todas as coisas que tu tentas que tu vais sempre ter sucesso, mas o que te diz é que tu estás a aprender pelo melhor caminho disponível que há para ti. Ok? Sem teres que exceder partes do teu trauma, do teu passado ou até emoções mais baixas que não têm a ver com a tua vibração do amor, não é? Cláudia, tens essa intuição, todos nós temos, isso é das coisas mais importantes que eu quero já dizer aqui hoje. Toda a gente tem intuição, todos nós temos capacidades psíquicas e de mediunidade, todos nós. A única diferença entre mim e vocês aí em casa é que eu já pratico há muitos anos, treino, estudo e sou maluca o suficiente para me pôr aqui fora a falar destas coisas, mas não há diferença nenhuma das minhas capacidades em relação às vossas capacidades, de ninguém.
Nós somos todos iguais, nós todos temos estas capacidades, nós temos a capacidade de expressar de forma diferente. Há pessoas que é escrever, há pessoas que é criar música, há pessoas que é criar arte, há pessoas que é falar, serem motivational speakers, mas tem tudo a ver com o filtro das nossas experiências, não é? E os dons que nós temos mais ativos em nós, certo? Para mim é a escrita, por exemplo, e falar, que eu sou uma tagarela. Vocês podem escrever no Google o número e o anjo à frente. Eu acho que se fizerem uma busca com angel numbers, vão lá dar aquilo, mas eu acho que é sacred angel numbers ou sacred numbers. Eu costumo ver a simbologia e muitas das vezes tem as mensagens que precisava de ouvir. Exatamente, Tânia, uma boa sugestão. Acordo muitas vezes madrugada sem motivo. Agora quando acordo faço meditação e é sempre entre as 4 e as 5. Exatamente, Raquel. Olha, essa é outra coisa que os nossos guias e a nossa intuição também fazem connosco, que é, quando nós não temos tempo para fazer coisas durante o dia, às vezes acordam-nos durante a noite para a gente as fazer. E então, eu também aproveito sempre quando acordo durante a noite para tirar um tempo para mim mesma. Vejo já que estou acordada, não me vou estar a chatear, mais vale fazer qualquer coisa que seja produtivo para mim, não é? Ir ver letras de nomes a lembrar pessoas, isso acontece-me. Por exemplo, em matrículas de carros, será possível? Sim, Tita, sim, sim e sim. Tudo são mensagens do universo. Tudo. Vocês conseguem encontrar. Isto é a mesma coisa que... Olha, para vocês aí fora que já tiveram filhos, hão de reparar que quando vocês estavam grávidas, foi quando vocês começaram a reparar em mais grávidas à vossa volta, certo? Ou quando vocês estão com a ideia de comprar um carro, de repente vocês só veem carros desses, certo? Portanto, essas confirmações do universo só estão aqui para nos dizer que assim que nós tomamos consciência de que há algo maior a tentar comunicar connosco e que nós temos a capacidade de desenvolver essa linguagem em nós, e então perceber que essas mensagens vêm de todo o lado, ok? Porque o universo está em constante comunicação connosco, vibracional, energético, e nós só temos que aprender a ler os sinais com a nossa própria linguagem, que é muito única, que é muito própria, ok? Encontrei uma frase no caminho, um destes dias: o médium é um mensageiro. O médium é um mensageiro, mas o médium é o mensageiro, o telefone e a mensagem ao mesmo tempo. Portanto, o que é que nós fazemos como médiuns? O que é que nós fazemos como tradutores espirituais, que nós somos todos tradutores espirituais? Nós, como médiuns, não temos que nos preocupar com aquilo que vamos dizer, não temos que nos preocupar com as mensagens que temos para dar. A única coisa que nós temos que fazer é tratar da nossa vibração, da nossa energia, através da dieta, da meditação, da alimentação, da saúde mental, das nossas emoções também, e depois permitir que o nosso filtro humano se desligue para que nós possamos passar mensagens sem julgamento, na pura energia do amor divino, não é? Portanto, ser médium é tudo. Nós somos a mensagem, o telefone e a voz, não é? Somos tudo. Mas todos nós temos estas capacidades. A única coisa que nós temos realmente que nos concentrar é, ok, eu percebo que há algo que está a despertar dentro de mim. Eu entendo que há mensagens maiores a chegar. Eu entendo que isto tem a ver com o meu propósito, com a minha missão de vida, que isto tem a ver com o meu caminho pessoal. Portanto, o que eu tenho que fazer agora é prestar atenção a esses sinais todos e tentar olhar para eles como formas de apoio que me estão a guiar, não necessariamente para o meu sucesso, mas sem dúvida para a minha evolução. Okay? O site dos números não se há... É esse mesmo, Vera! É esse mesmo. Olha, a Vera escreveu aqui. É o Joanne Sacred Numbers. É exatamente esse. Obrigada, Vera. Obrigada. Desde que medito com mais frequência, que me recordo com mais nitidez dos meus sonhos. Sim, tão bom. Também comecei a deparar com horas como 11, 11 e 12, 12. Exatamente. Tecas, às vezes são só lembrança, são só lembretes de... ai, Tecas, meu Deus, ainda tenho que te responder sobre os teus sonhos. Valha-me Deus, mulher. É engraçado e depois vou-te explicar. Mas também tem a ver com... nós temos tendência a ver sinais quando estamos mais conscientes e alertas do nosso
não só do nosso processo interno, mas também da união do todo, do universo que nos rodeia, de Deus, dos anjos, dos guias, dos mestres ascendentes, right? Portanto, nós temos mais tendência a prestar mais atenção a números e a sinais quando estamos mais ligados connosco mesmo. E a meditação é magnífica para nós nos ligarmos com a nossa intuição, para termos acesso a visões, a sons, a cheiros, a mensagens, a cores. Às vezes é só cores, certo? Normalmente eu sinto um arrepio na perna esquerda, penso que seja uma confirmação daquilo que estou a pensar ou a falar. Exatamente, Susana, era exatamente isso que eu estava a dizer. A minha era assim aqui um arrepio aqui atrás na nuca. Ai, já sabia, isto é uma coisa boa, faz-me sentir bem. E depois era realmente uma coisa má aqui no meu estômago, quando é uma coisa que eu não devo fazer. Como saber se temos os nossos guias espirituais connosco? Os nossos guias espirituais estão sempre connosco. Sempre, sempre, sempre connosco. Os nossos entes queridos também. Anjos em todo lado. Eu adorei que o Francisco no outro dia no live disse que há anjos aqui em baixo, eles estão por todo lado, certo? Eu também os vejo e também os amo. Mas os nossos guias espirituais estão sempre connosco. O que é que acontece? É que eu fiz essa piada no outro dia, a Eva estava a ter o live com a Sofia, estavam a falar sobre a mediunidade e elas também vão responder sobre perguntas hoje. Hoje é um dia cheio de mediunidade, intuição, vamos todas aí para fora, lá para cima, para o universo. Mas o que acontece é que a frequência em que os nossos guias espirituais estão a vibrar é muito mais elevada do que a nossa. Portanto, eles não podem literalmente vir cá abaixo e revelarem-se nesta energia onde nós estamos. E daí a importância de nós meditarmos. Quando nós meditamos, nós elevamos a nossa vibração, a nossa frequência, para nos encontrarmos então com os nossos guias espirituais, com os nossos entes queridos, com outras entidades que nós temos lá em cima. Portanto, eles não têm maneira de diminuir a vibração deles para se encontrarem connosco aqui em baixo. Mas nós temos a capacidade de elevar a nossa, não é? E daí entra a alimentação, o exercício físico, o não pararmos de estudar, de escrever, de trabalharmos em nós mesmos, de meditarmos, de nos ligarmos com a natureza, de ouvirmos música, de dançarmos, de fazermos coisas que nós sentimos paixão e inspiração para fazer, porque isso ajuda-nos a elevar a nossa vibração e a encontrá-los lá em cima. Portanto, eles não podem vir cá abaixo de um modo que se possam revelar na nossa própria vibração, certo? Qual a melhor forma de comunicar com eles? Pronto, foi isso que eu te disse, é realmente prestares atenção à tua vibração, fazeres tudo aquilo que te faz feliz, que te faz preenchida, que te faz completa, que te faz sorrir, que traz alegria à tua vida, certo? E depois também teres cuidado com a tua alimentação, teres cuidado com os pensamentos que carregas contigo, praticar o perdão do passado, largar amarras do passado, largar sentimentos de culpa, de vergonha. Essas são as emoções de vibração mais baixa que nós podemos encontrar na tabela. Mas, portanto, nós fazendo isso, trabalhando na nossa vibração para elevá-la de todas as formas possíveis, então isso vai nos levar a um ponto em que nós estamos em comunicação com eles e depois já não há separação entre esta dimensão e a outra. Okay? Existe forma de saber quem são os nossos guias? Sim, há sempre forma de saber. Eu conheci os meus durante meditação, eu pedi a eles para eles revelarem. Há uma meditação muito poderosa que eu sei que a Eva vai guardar, vai gravar para todos nós, que é o Sitting in the Power. Essa é uma meditação maravilhosa para conhecer os nossos guias, para convidar os nossos guias a entrar na nossa energia, para eles se revelarem e se mostrarem. Não faz mal, Célia, então eu estou aqui para responder a perguntas. Eu, por acaso, estava a pensar que tenho que fazer um dia destes, um live só para perguntas. Eu sento-me aqui e falo só tudo o que vocês quiserem falar. Como desenvolveste a tua mediunidade e como sabias que era isso que devias fazer? Olha, Beatriz, eu não tive um despertar espiritual suave, nem progressivo. O meu despertar espiritual aconteceu de uma forma muito rápida e muito através de uma situação que me aconteceu
de alguma forma traumática, se bem que eu já não carrego esse trauma, que me fez despertar. Portanto, eu não tive muita curiosidade. A curiosidade para mim começou há 20 anos atrás, quando eu comecei realmente a fazer meditação, a ler sobre as coisas, a tentar estudar mais sobre isso, mas o meu maior despertar espiritual, e eu acredito que nós passamos por vários despertares espirituais, nós não passamos só por um e ficamos ali, nós vamos acordando ao longo da vida, vamos aumentando a nossa percepção, vamos aumentando a nossa capacidade de ir a sítios diferentes. Mas portanto, eu quando cheguei ao ponto que cheguei, eu tive realmente que ir, e para mim foi um grande avanço, fui ao college, mas eu quando fui ao college, o Arthur Findlay College em Londres, fui com a Eva, fomos as duas colegas de quarto, mas eu fui com ela porque eu estava desesperada, eu precisava de um botão para desligar, eu queria ser normal e eu não conseguia ser normal. Eu estava aqui, estava a ver coisas ali, eu estava aqui, estava a ouvir vozes de pessoas, portanto para mim foi um processo um bocado traumático, em que eu precisei realmente de controlar os meus dons, desligar o botão e ser normal. Tudo o que eu queria era ser normal. Portanto foi essa jornada de querer perceber mais como fazer aquilo, não é? E foi só seguir isso, fui para o college, depois disso estudei imensas coisas, eu fui ao college para mediunidade, para energy healing, depois a partir daí despoltou uma data de estudos de hipnose clínica, de PNL, depois aí foi só curiosidade e nunca mais parei. Desde criança que sonho quase todos os dias e lembro-me sempre deles. É muito bom, Joana. Isso é muito, muito bom. Eu tenho realmente que trazer o assunto do espaço de sonho, mas também sobre os sonhos lúcidos, os sonhos vívidos e como é que vocês podem ter controle nos vossos sonhos, ir a sítios, visitar pessoas, ter comunicação e fazer outras coisas, porque o espaço de sonho é um espaço em que a nossa mente está a descansar, o nosso corpo também, mas a nossa mente inconsciente está ativa e pode ir a sítios e pode fazer coisas. Na comunicação com espíritos e todo esse universo é a mediunidade mais expressa. Maria, deixa-me lá ler outra vez para ver se eu não digo disparates. A comunicação com espíritos e todo esse universo é a mediunidade mais expressa. Sim, mas vamos lá ver. Para mim, eu não vejo diferença entre a mediunidade que nós sabemos que estamos a praticar com a mediunidade de pessoas que nem têm noção que a estão a praticar, não é? O que é que eu quero dizer com isto? A mediunidade pode ser aquilo que eu faço, por exemplo, que me sento numa consulta e estou a canalizar mensagens que me estão a vir de entes queridos e guias espirituais, mas eu também vejo a mediunidade, por exemplo, quando vejo um cantor a tocar uma música que está, e que tu vês que vem da alma dele, que vem de lá de dentro, que vem de um sítio que não existe neste mundo humano, nesta dimensão, certo? Portanto, eu consigo ver mediunidade em tudo, tudo é Deus, quer dizer, tudo é energia, tudo é luz, não há separação, não é? Eu também consigo ver mediunidade, por exemplo, nos meus filhos. Às vezes eles dizem uma coisa certa na altura certa e eu fico, bolas, sei lá, de onde é que isto vem, não é? E eu penso assim, as crianças estão completamente livres e tão ligadas e tão conectadas com o lado espiritual delas, que estão sempre naquela vibração de alegria, felicidade e sempre aos pulos e sempre tão ligados, que eles às vezes dizem coisas do Arco da Velha e a gente fica, mas de onde é que isto veio? Então, tanta sabedoria numa criança tão pequena, não é? Portanto, há mediunidade e há comunicação de mediunidade e há comunicação do universo sempre, a toda a hora, a cada segundo, em todas as formas de expressão, em todas as cores que existem e mais aquelas que existem e que nós não conhecemos, pela música, pela visão, pelos sentidos, pelo paladar, portanto, tudo é essa expressão do universo, não é? Não há separação. Tudo é uma expressão do universo.
toda a arte que é criada é uma expressão do universo, todo o quadro que é pintado é uma expressão de espírito, do espírito, não é? Cada música que é criada é uma expressão de espírito também. Portanto, tudo é. Quando sentimos um bloqueio criativo, podemos ter também um bloqueio intuitivo. Podemos, porque o nosso lado intuitivo é aquele que nos leva à criação de coisas que nos dão prazer, não é? De coisas que nós somos livres para criar, para estar ali a navegar a viajar na maionese, como eu costumo dizer, a nossa criatividade. Mas os bloqueios intuitivos vêm muitas vezes do nosso medo de aceder a esse lado intuitivo de nós, não é? Pode ser por experiências de passado, nesta vida, mas também pode ser coisas que a gente traz de vidas passadas, não é? Que não nos permitem estar confortáveis para aceder à nossa intuição. Por exemplo, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que se sentam em meditação para meditar e que sentem medo de ir uma meditação mais profunda, de despertar o lado psíquico delas. Eu compreendo isso tudo, eu também senti isso no princípio quando eu comecei a meditar, não é? Isso, com a prática essas coisas depois desaparecem. Mas o que é que acontece quando nós nos sentamos para meditar? É quase a mesma coisa quando nós vamos ao cinema. Eu dou sempre esta analogia para a meditação, que é para as pessoas perceberem realmente o que é que a meditação faz em nós, não é? Nós sentámos-nos para meditar, é quase a mesma coisa que nós irmos ao cinema. O que é que acontece quando nós vamos ao cinema? Nós sentamos-nos em silêncio, pedimos à pessoa que está connosco para se calar, porque nós temos que ouvir outra coisa, não é? Portanto, nós silenciamos as vozes, toda a gente silencia as vozes e vamos nos sentar para assistir a um filme. O que é que acontece antes do filme começar a passar no cinema? Vocês têm que ver o trailer. Não é? Tem que ver os trailers dos filmes que estão para vir e dos anúncios que estão aqui, que estão ali, que não sei o quê. Portanto, com a meditação é a mesma sensação. Nós temos que nos sentar, silenciar tudo o que está à nossa volta. Nós sabemos que vamos ver um filme. Mas antes de vermos o filme, nós vamos ver os trailers. O que é que são os trailers? São os nossos pensamentos. São aqueles que começam vum, 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 chamar a nossa atenção. O que é que nós temos que fazer? Ser uma testemunha dos pensamentos sem nos envolvermos emocionalmente com eles. Nós temos tendência a fazer isso. Estamos ali sentados a tentar meditar, olhinhos fechados, todos concentrados, todos e depois o que é que a gente faz? Vem um pensamento e a gente, deixa-me lá pensar naquilo ali, aquilo foi interessante, aquele disparate que eu fiz, deixa-me lá ir pegar naquilo outra vez, certo? Portanto, façam isso quando vocês vão sentar a meditar, tenham essa consciência de o que eu vou ver primeiro é o trailer. São os trailers dos filmes que estão para vir, dos que já passaram, do anúncio da Coca-Cola, seja o que for. Pronto. Eu vou ter que me sentar e ver os trailers. E vou ter que estar consciente que não me posso envolver emocionalmente com esses pensamentos. Eu sei que aquilo é a fase em que os pensamentos estão a passar, em que eu estou a limpar a minha mente, a criar espaço e abertura, então, para me ligar com outra energia. Portanto, eu tenho que ultrapassar esta camada mental para chegar à minha aura espiritual, não é? Tenho que passar essa barreira dos pensamentos. Portanto, é completamente normal. Eu aconselho a meditação a toda a gente. É a melhor coisa que vocês podem fazer por vocês mesmos. E o déjà vu, eu leio como, estou no caminho certo, fará sentido. Exatamente, Kat. Eu também vejo isso assim. Como confirmação. Se bem que nós temos várias linhas de tempo, certo? E quase que as nossas linhas de tempo, ou linhas de vida, como lhe queiram chamar, não é? As nossas timelines, são infinitas, têm 1000 hipóteses, certo? Portanto, há a versão de ti que foi para a escola e estudou arte, há a versão de ti que foi para a escola e estudou economia, há a versão de ti que foi para a escola, certo? E depois todas essas versões de ti mesmo, que existem em universos paralelos, todos a acontecer ao mesmo tempo, portanto não há distância de tempo nem espaço. Todas essas linhas de vida são possíveis. Às vezes, quando nós entramos numa que é familiar, a gente tem um déjà vu e temos quase a confirmação do este é um dos caminhos que eu posso seguir, este é o caminho certo. É? Mas então eles não estão connosco a toda a hora.
só se os chamarmos ou formos ter com eles, não é? Ó Tânia, eles estão connosco a toda a hora, mas eles conseguem nos ouvir e ver a nós e nós não conseguimos ouvi-los e vê-los a eles sempre se nós estivermos numa vibração mais baixa, se a frequência da nossa energia estiver mais baixa, se nós estivermos, por exemplo, em tristeza ou em raiva, ou, certo? Portanto, quase que não nos permite chegar lá. Quando estou a tomar banho não tenho um anjo ao pé de mim, pois não? Oh Tânia, olha, essa pergunta é super engraçada, porque isso foi uma das minhas... Esse era um dos meus entraves quando esta história toda começou para mim, há uns anos atrás, quando eu comecei a perceber que eu conseguia ver espíritos perto de mim, eu conseguia ouvi-los, eu podia me sentar e ter uma conversa com um espírito aqui na minha casa, eu cheguei a um ponto que eu pensei, ai meu Deus, então se eles estão aqui e veem tudo o que eu faço, comecei a sentir vergonha de imensas coisas, e então pensei, ai meu Deus, mas será que eles me veem a fazer aquilo? Será que eles me veem a fazer aquilo? Então comecei com uma paranoia, andei aí os tempos a passar mal. Mas lembro-me depois de dizer que vinha para a cama à noite e dizia, ok, este é o meu espaço, este é o meu tempo de dormir, não quero ser incomodada, quero estar sozinha, quero estar só comigo, não estou aberta para comunicação, este é o meu momento de repouso. Portanto, comecei a criar quase rotinas para lhes dizer, esta é a hora de falar e esta não é a hora de falar, porque eu também preciso ter o meu lado humano, não é? De fazer as coisas que eu gosto de fazer. As pessoas que já partiram podem ser nossos guias espirituais. Podem, Tecas? Podem. Aliás, eles estão muito, muito, muito perto de nós. As pessoas que já partiram, os nossos entes queridos, são os que estão na 4ª dimensão, que é aquela que está mais acessível a nós, que estamos na 3ª, não é? Portanto, eles todos estão ali naquela 4ª dimensão, que é a que está mais perto de nós, mais acessível, mais perto da nossa vibração. Não só... em relação à nossa frequência, mas também em relação ao grau de afinidade de família ou de proximidade emocional, certo? Sim, eles também podem ser os nossos guias espirituais. Neste momento tenho a opção de voltar a trabalhar na proximidade das pessoas e isto está-me a deixar desconfortável, não sei se é medo, consequência da mente. Susana, olha, nós temos que sempre perceber que se nós sentimos medo de alguma coisa, é certamente qualquer coisa que nós temos que fazer. Não porque, outra vez, eu estou sempre a dizer isto, não porque tu vais ter sucesso, mas porque o teu sucesso passa por ultrapassar esse medo. Certo? E muitas das coisas que nós temos que fazer, que são desconfortáveis, é porque são fora da nossa zona de conforto. Certo? E a nossa intuição empurra-nos para fazer essas coisas, porque é aí que está o crescimento. É nós fazermos coisas que são desconfortáveis e aprendermos a ultrapassar os nossos medos e as nossas limitações. Se calhar até é uma coisa, olha, Susana, se calhar até pode ser uma coisa que não dá resultado e que tu não gostas, certo? Portanto, mas ficas a saber que aquilo não é para ti e que não queres fazer, certo? Portanto, nós temos sempre que ultrapassar esses medos. É aí que está o nosso crescimento. Ou se é sinal para não fazer isso agora. Olha, eu vou-vos dar um conselho muito, muito valioso em relação à nossa intuição e como o universo funciona connosco através da nossa intuição, como os nossos guias espirituais também nos trazem mensagens. Tudo aquilo, quando nós nos encontramos em momentos na nossa vida em que estamos estagnados no mesmo problema ou a tentar a mesma coisa vez e vez e vez e vez sem fim e não acontece, e nós continuamos a insistir na mesma coisa, temos que perceber uma coisa: o universo é feito de fluidez, de abundância, ok? Portanto, quando nós nos encontramos a ir contra contraste e coisas que não estão a funcionar, é porque nós estamos a remar contra a maré. Essa é logo a primeira indicação. Remar contra a maré. Quando nós estamos a fazer coisas que não funcionam esta vez e aquela vez e aquela vez e aquela vez, só por teimosia ou só porque nós achamos que é aquela pessoa que é para nós, aquela relação, aquele emprego, aquela oportunidade, é porque nós estamos a remar contra a maré. Porque tudo o que é trazido pelo universo acontece organicamente, naturalmente, na fluidez da abundância e acontece da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, sem qualquer tipo de obstáculos. Ok? Portanto, é aí que nós conseguimos identificar se estamos na fluidez do universo, se estamos aí com a nossa intuição, se estamos a seguir o nosso caminho interno, ou se estagnamos e estamos a ir contra qualquer coisa que não está a acontecer, e muitas das vezes até nem acontece para a nossa própria proteção.
A gente só consegue ver isso uns anos depois, quando aprendemos as lições. Mas, muitas das vezes, está a acontecer para a nossa própria proteção, ok? Costumo pedir para quando adormecer sonhar com os meus avós que já morreram e funcionam. Oh, que bonito, Raquel, tão bom. Eu gosto imenso de sonhar com a minha avó. O que acontece a um médio que engravide? Alguma influência na gravidez? Alguma influência na gravidez? Eu não senti diferença, para ser sincera. Se calhar sinto diferença em relação aos meus filhos, a como eles são intuitivos, de acordo com a minha própria jornada espiritual. Mas, portanto, o meu filho mais velho eu tive há 10 anos, a minha intuição não era o que era há 6 anos quando eu tive o meu segundo filho, não é? Portanto, o meu segundo filho é extremamente intuitivo, muito sensitivo, ele entra num espaço e consegue sentir a energia dos outros e sente-se afetado por ela. Portanto, se calhar nesse sentido, talvez influencie. Eu pessoalmente não senti. Mas é capaz de haver estudos sobre isso até. Como é que distinguimos das tais memórias passadas? Olha, Jorge, boa pergunta. Então, o que é que a nossa intuição nos diz? Deixa-me só prestar aqui atenção ao tempo, que é para não fazer disparados. Isto já não tenho muito tempo. O que é que a nossa intuição nos diz? A nossa intuição diz-nos um sim e um não. Mas, como a intuição não tem lógica, porque está ligada a um espaço que sabe, certo? A nossa intuição nunca nos diz o porquê das coisas, ou nunca nos questiona o porquê, porque a intuição sabe, sente. Apenas isso, é um saber. A intuição é um saber superior, é uma inteligência superior, certo? Portanto, a intuição não nos vai dizer faz isto porque estás certo, ou não faças aquilo porque estás errado. Ela vai nos dizer um sim, uma sensação no corpo, uma confirmação auditiva ou visual, que nos vai dizer sim, faz isto, ou um não, que é uma coisa que tu sentes a tua energia quase a rejeitar aquela experiência ou aquela pessoa, aquela situação, não é? Agora, o nosso trauma do passado, o que faz é lembrar-nos de experiências más que nós tivemos, e depois começa o medo. Portanto, a intuição nunca traz medo. A intuição traz-nos a coragem, traz-nos o saber, traz-nos a serenidade, a calma, a paz de sabermos que aquilo é realmente uma coisa que nós queremos fazer e estamos lá todos, certo? Agora, as memórias passadas trazem-nos o medo, levam-nos para um sítio de contração, em que a nossa vibração baixa, nós temos acesso a emoções que são de frequência baixa e não nos deixam ter acesso às coisas superiores, não é? Olá, eu costumo ver vultos e às vezes é um bocadinho assustador. Gostava muito de conseguir comunicar. Carolina, meditar. A meditação para mim foi o que me ajudou a superar os meus medos, os meus bloqueios, as minhas barreiras. A meditação para mim foi a minha forma de despertar todas as minhas habilidades psíquicas e de mediunidade. Foi através da meditação que eu comecei a ver coisas, a sentir coisas, a ouvir coisas. Isso aconteceu tudo num espaço de meditação. Não foi tanto num espaço enquanto estava desperta, mas num espaço de meditação. Aí é que começava a ver tudo. Como se resolve esses bloqueios? Acabei de responder. Meditação. Ou seja, chorar enquanto meditamos é completamente errado. Não. Não é. Agora, eu choro nas minhas meditações de gratidão, de felicidade, porque sinto um amor incondicional de espírito que não me cabe no peito, não me cabe no corpo, não consigo conter e choro. Mas eu sou uma chorona. Eu choro por tudo e por nada. Eu dou-me cãezinhos e bebés e eu choro por tudo e por nada. Portanto, eu quando choro nas meditações é um sentido de gratidão. Eu acho que a gratidão é pouco para descrever aquilo que se sente quando estamos conectados com o espírito. Gratidão não chega para explicar. A palavra amor incondicional não chega para explicar. É do outro mundo. É uma sensação de plenitude. É uma sensação de tudo e nada. De estarmos a sentir tudo e nada ao mesmo tempo. De uma paz e uma serenidade infinita. Uma tranquilidade que não tem fim. Não dá para explicar, portanto não é necessariamente errado nós chorarmos quando meditamos, porque
até porque tu ultrapassas a barreira do medo quando meditas e entras num lado muito mais suave teu, muito mais puro, muito mais genuíno, e às vezes isso faz-nos lembrar quem nós somos, nós recordarmos a nossa essência e traz-nos para um espaço muito humilde, não é? Que a gente fica assim um bocado emotivos. Não tenho muito mais tempo a responder a perguntas, se calhar vou ter que passar algumas porque não quero estar aqui a despedir-me a correr. Obrigada, acho importante falarem desses limites também para a nossa humanidade, porque perder intimidade e liberdade é algo que me afasta, para além de me poder assustar. Pois, este live vai ficar gravado e disponível. Sim, Sofia, todos os nossos lives estão disponíveis no nosso canal do YouTube, porque vocês podem ir lá sempre e ver e assistir aos vídeos, ok? Ao adormecer e por vezes ao meditar, vejo caras ou partes de caras que não reconheço. Pode explicar o que é? Olha, Sofia, eu senti isso no princípio, quando ainda estava a afinar, quando ainda estava ali no tuning das minhas capacidades, não é? E tinha meias visões, não é? Quase não chega à imagem completa, é só assim uma imagem a passar, não é? Respeito, o mais importante que eu quero dizer, antes de me ir embora, é vocês respeitarem o vosso próprio processo sem a necessidade de vocês se compararem com mais ninguém e com o que está a acontecer com as outras pessoas, ok? Há pessoas que tiveram o despertar de todos os seus dons num instante, há pessoas que estudaram durante anos, há pessoas que ainda nem sequer conseguiram chegar onde vocês estão, ok? Portanto, há imensa gente que ainda não consegue ter acesso à sua própria intuição da forma como tu tens. Portanto, sejam gentil convosco mesmos, tenham paciência, tenham calma, acompanhem o vosso processo como uma nova linguagem que vocês estão a criar entre vocês e a vossa intuição. E demora tempo a nós percebermos o que é que a nossa intuição está a falar e o que é que nós estamos a falar para ela também. É quase a mesma coisa quando eu me mudei aqui para a Holanda há 13 anos atrás, não fazia ideia do que é que eles estavam a falar, tive que aprender. E é a mesma coisa com a nossa intuição, nós temos que ter imensa paciência e perceber que isto é um processo que tem que ser divertido, tem que ser com a base no amor, tem que ser com base na dedicação, de perceber que tudo está a acontecer como deveria acontecer em tempo divino, que os nossos guias nos trazem aquilo que nós precisamos no tempo certo, que nós não precisamos de estar prontos, nós só precisamos de estar abertos, com uma mente aberta, que nós só precisamos de trabalhar nessa consciência do universo, de Deus, da nossa intuição, dos entes queridos, dos nossos guias espirituais, certo? E depois é ir por esse processo lentamente, com muita calma, com muita paciência, com muita humildade, da melhor forma possível, sempre com muita gratidão. Essas são as coisas que nos ligam, que ligam a nossa vibração à vibração do espírito. A gratidão, o amor, a alegria, a felicidade, a humildade, todas essas virtudes ligam-nos a vibrações mais elevadas que nos levam a conseguir comunicar com eles. Okay? Sofia, eu diria que isso são aqueles... É parte do processo, portanto, é parte daquilo que tem que começar a vir. Porque vocês reparem uma coisa, a gente às vezes diz, quem me dera já está a ver coisas, quem me dera já está a ouvir coisas, quem me dera já está a sentir coisas. Acreditem que eu, da minha experiência pessoal, que aconteceu assim, ver, ouvir, sentir tudo ao mesmo tempo, eu cheguei a um ponto, um dia irei ser um bocado mais vulnerável e partilhar convosco, mas eu passei por uma experiência de despertar, que eu tive alturas que pensava que estava realmente desequilibrada e pensei em procurar ajuda para a minha saúde mental, porque eu pensei que estava completamente desequilibrada. Portanto, se não fosse eu ter pessoas como a Eva na minha vida e mais algumas amigas ligadas ao campo espiritual, que me pudessem validar e que me pudessem dizer sim, isto é normal, não tenhas medo, eu provavelmente teria ido parar ao hospital para pedir ajuda, porque eu pensava que estava a perder a minha sanidade mental e, portanto, esse é dos piores medos que a gente tem, não é? De perdermos a nossa sanidade mental. Portanto, acreditem que eu passei por esses medos todos. Eu passei por ter pânico e medo de meditar. Eu passei pela impaciência de querer fazer as coisas. Portanto, tenham calma e tenham muita gentileza no vosso processo pessoal. Percebam que se vocês começassem a ver e ouvir e a sentir tudo de um dia para o outro, ia ser
overwhelming. Não sei como é que é dizer isto em português. Ia ser overwhelming, ok? Ia ser emocionalmente avassalador para vocês, mentalmente avassalador também. Portanto, gentileza, generosidade e muita calma e muita paciência. Pronto, agora tenho mesmo que ir, que já me estão a dar 15 segundos. Quero-vos deixar com muito amor, muitos beijos no coração e que tenham a capacidade de se ligar a esse lado intuitivo de vós que sabe e que ama e que sente. Muitos, muitos beijos, tenham um dia magnífico. Volto na sexta-feira com a terapia cognitiva. Mua!